nós sabemos que na totalidade do Evangelho, a mensagem de Jesus é a mesma em todos os evangelistas, em todos os 4. Tanto assim que no mosteiro a gente aprendia a chamar o Evangelho quadriforme, e não os 4 evangelhos. Mas tanto faz, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe aquela diferençazinha aqui entre um e outro, né? Ontem eu estava, por acaso, preparando a nossa palestra de hoje, e quando vi que em Lucas, na cruz, estava escrito, Pilatos mandou escrever, este é o rei dos judeus. Mas em João está escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus, ou em João ou em Mateus. Se estava escrito, ou estava escrito, este é o rei dos judeus, ou Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, a gente tem que aceitar essa dura realidade. O Antigo Testamento está cheio de interpolações, contradições e adições, subtrações. Subtraíram também algumas coisas, porque, por exemplo, no livro de Josué, quando fala de algumas conquistas de Josué das cidades da antiga Canaã, Palestina atual, ele interrompe o relato e diz, porventura, tudo o mais a respeito desses acontecimentos não está no livro das guerras de Javé, mas nós não temos o livro das guerras de Javé. Então, tem muita coisa, né? Já o Apocalipse de Enoque nós temos, que é no Novo Testamento, São Judas, irmão de Jesus, primo, provavelmente, falando sobre a persistência dos cristãos na oração e na vida reta, diz, porque naquele dia virá o Senhor com as suas miríades para o julgamento. A frase é tirada literalmente do Apocalipse de Enoque, que é um livro apócrifo. Hoje, tanto os judeus quanto os cristãos consideram um livro apócrifo. Então, a gente tem que engolir em seco quando o professor Jonathan Matias diz que havia a palavra Alma e Betulá no hebraico. Betulá é virgem, especificamente. Alma é jovem, até os 14, 15 anos, que era quando elas casavam. E que Isaías, na profecia lá da Acaz, ele diz, eis que que Javé vos dará um sinal. A jovem, quer dizer, Alma, conceberá e dará à luz um filho. E havia a palavra Betulá. Então aí o professor ri e diz assim, como é que a gente pode agora explicar a vocês isto? Que ele é ateu, mas entende mais da Bíblia que nem Karnal. Karnal terminou se convertendo, né? Diz que entregou a carteirinha dele de ateu militante. Eu tenho a reportagem. Então, como é que a gente vai dizer isso? Se o profeta conhecia as palavras Alma e Betulá, então por que ele usa Alma, que quer dizer apenas jovem, e não usa Betulá? E pior, quando os 70 sábios foram para Alexandria, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, a pedido do Ptolomeu Filaleus, eu acho. Todos eles começavam com filo, Filadelfo, Filopator, Filaleus e assim. Os 70 sábios, que dominavam tanto o grego quanto o hebraico, traduziram a palavra Alma por Partenos. Aí o Jonathan, explicando, até aí ele ia
Eu estava seguindo o vídeo dele, encantado, porque um ateu fazendo a história da origem da Igreja Católica numa sequência exatamente como a gente católico. Aí os 70 erraram. Eu fiquei escandalizado, porque ele é uma das minhas referências, né? Erraram. Falar que os 70 sábios, os mais peritos nas escrituras hebraicas, erraram. Mas aí ele diz, porque havia a palavra Betulá. Se fosse virgem, devia estar lá em Isaías a palavra Betulá. Quem esclareceu para mim o problema foi o pastor Dr. Rodrigo Silva, que ele disse que há duas correntes históricas. Umas acham que houve uma cochilada dos 70, ou que, porque nós não temos mais o original, a tradução original da Septuaginta deve estar os cacos, né? 300 anos antes de Cristo. Então, nada daqueles tempos, nada dos evangelhos originais sobrou, né? No máximo, alguma coisa dos essênios. Aí ele disse, mas a palavra alma é mais precisa. E aí ele explica por que Isaías não usou Betulá, que era virgem, e usou alma, porque a criança, a jovem, quando ela estava entre os 13 e os 15 anos, que era a idade do casamento, ela era supervigiada pelas adultas, pelas mulheres, ela para não fazer nada de errado. Então, as mulheres vigiavam ela, além dela ter de cobrir o rosto e tal, e tal, e tal, e tal. Então, o problema de Isaías primeiro, o sinal, quer dizer, seria algo miraculoso, né? Eis que Javé vos dará um sinal, e vos, ao povo todo, não ao rei Acaz, porque quando ele fala com Acaz, ele diz tu, e aí ele usa o plural, vós. E a questão de enfatizar que algo de notável acontecerá com uma mulher que já era desprestigiada na civilização judaica, numa idade muito jovem, uma menina praticamente, né? Quer dizer, eles eram pedófilos institucionalmente, né? Então, aí o pastor Rodrigo aclarou minha mente, quer dizer, aí ele vai falar sobre Maria em 2 vídeos, fala lindamente, se você já viu 2 vídeos que ele fala lindamente, ele fala tão bem de Nossa Senhora, ele se trai, ele é devoto de Nossa Senhora. E aí no final ele diz, a essa altura, os meus irmãos evangélicos, adventistas, estarão dizendo que eu sou devoto de Maria, mãe de Jesus, e estarão me censurando, que são os exageros. E os meus irmãos católicos estarão dizendo, por que ele não abre o jogo e diz logo que é devoto? Porque não está escrito. Não está escrito que ela tem recebido nenhum ato devocional. De Jesus está escrito que se ajoelharam diante dele, e Tomé se ajoelhou e disse, meu Senhor e meu Deus. Quando chamaram ele de Mestre e Senhor, ele disse, dizeis bem, porque eu sou. E Nossa Senhora passa como apenas uma companhia constante na vida de Jesus. Então ele disse, a característica do protestantismo em relação ao catolicismo é que nós só aceitamos os livros. Está escrito na Bíblia, então é verdadeiro. Não está escrito, então para nós não. E vocês católicos têm a tradição e têm as encíclicas papais, os decretos pontifícios, que vocês consideram o 5º evangelho, e é a continuação da história, né? O 5º evangelho. Então vem os Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos já acrescentam, então não é assim brusco, sai de Jesus e dos evangelhos e passa para os concílios, os pontífices, não é assim. Tem um livro que São Lucas escreveu chamado Atos dos Apóstolos. E nesses Atos dos Apóstolos aí já há modificações, inserções da
vamos dizer assim, do que Jesus não falou. Jesus, por exemplo, não disse que os apóstolos deviam ser ajudados por alguns jovens, porque eles comiam antes da missa, porque eles chegavam a manhã toda. Então, quando chegava perto de 11, 11h30, estavam morrendo de fome. Então, o bispo não queria sacrificar mais ainda, os apóstolos não queriam sacrificar mais ainda eles, e dava ordem de todo mundo traga, abra o que trouxe de casa, bota numa mesa comum, colocavam numa mesa comum, todos sentavam ao redor daquela mesa e almoçavam. Depois do almoço é que o bispo fazia a missa. E isso São Paulo achou uma coisa muito boa, porque a Eucaristia era um pão, um pãozão, né? Um pão tipo aquele pão de milho da padaria, né? Então, quando partia aquilo, metade daquele pão era considerável. Para a pessoa não comer aquele pão pensando em se alimentar, mas comer aquele pão sabendo que era o corpo de Cristo. Desde o começo, eles têm esse excessivo cuidado. Aí, quer dizer, eu estou perito nas cirurgias feitas no Antigo Testamento, como o padre Dattler manda, e chama, aí descubro que no Novo Testamento também tem cirurgias. São Jerônimo, na Vulgata, ele fez tantos acréscimos e tantas perícopes que Santo Agostinho chegou a dar um puxão de orelha nele forte, dizendo se atenha ao texto. Mas São Jerônimo não traduziu, ele colocou a Tanakh, a Bíblia judaica, do lado diz a tradição que ele se isolou numa caverna, com uma caveira na mesa, para se lembrar vamos dizer assim, que ele prestaria conta daquilo que fizesse, que ele estava fazendo uma obra, ia traduzir para o latim, que já era a língua comum. Ninguém falava mais aramaico, o povo não falava mais o grego, então a língua agora era o latim. Então o Papa mandou que ele traduzisse para o latim. E ele, para se lembrar vamos dizer assim, da penalidade ou da responsabilidade, agora você imagina, a Septuaginta de um lado, toda, a Bíblia toda, a Tanakh do outro lado, faltando 14 livros, que os judeus não aceitam, porque quando Esdras, na Babilônia, no ano 430, decidiu reunir o grande conselho, isso vai ser motivo do nosso vídeo, foi aí que ele traçou o sistema que nós estamos vivendo agora. Ele esboçou o sistema que está sendo seguido pela nova ordem mundial a todos aqueles ricos e sábios que ficaram esperando o momento de fazer isso. Mas, por enquanto, deixa que os católicos e evangélicos que leem a Bíblia considerem que ele é um santo. Mas o Novo Testamento está cheio de maldições de Jesus para os escribas e fariseus, que é a ordem que ele fundou. Quer dizer, ele foi o primeiro, né? Sofer Meir, um escriba hábil, ele usurpou o cargo de exilarca, porque a Babilônia, o rei da Babilônia, dava privilégios à família real. Então o rei que veio, talvez, não me falhe a memória, era Joaquim, mas no vídeo eu vou conferir e fazer uma anotação para não ter esse risco. Então a família real toda ela era tratada com dignidade. E o sumo sacerdote, que veio também, porque o templo foi destruído, Nabucodonosor destruiu o templo, saqueou, tirou todos os objetos sagrados. Então, essas duas pessoas, não dizer pessoa, porque junto com o rei, toda a família dele. A mãe dele, viúva, veio porque o pai foi assassinado. E o que é que Esdras faz? Esdras usurpa as funções do sumo sacerdote, inclusive obrigando ele a se divorciar da esposa,
usurpa as funções do exilarca, ou seja, quem tinha poder de convocar os judeus do mundo inteiro, os sábios e os ricos, para fazer uma grande assembleia já na época de Ciro. Nabucodonosor já tinha morrido, já tinha sido sucedido pelo genro e depois pelo neto, que depois foi vencido por Ciro. Então quem tinha essa autoridade era o monarca do cativeiro. E aí Ciro manda reconstruir Jerusalém, depois que vê a profecia. O sumo sacerdote traz um rolo e pede uma audiência. Ciro tinha uma simpatia muito grande por ele, ele concede, ele pega o rolo de Isaías e diz: eis que eu chamarei da Média meu filho Ciro o persa para libertar meu povo da Babilônia. Aí diz: majestade, então está nas suas mãos agora assinar o decreto que vai libertar o meu povo da escravidão, porque o nosso Deus profetizou isso. Ciro ficou impressionadíssimo porque tinha o nome dele e porque ele chama Ciro de meu filho, que era um título exclusivo dos Messias, Davi, né? Quando Deus se referia às figuras messiânicas, falava meu filho, e diz: chamarei meu filho da Média Ciro o persa. Quer dizer, ele é considerado pelo Deus dos judeus um Messias, um Salvador, um Libertador. Ele fica impressionadíssimo, assina o decreto e tenta fazer força para adivinhar quem é que vai com os tesouros e os soldados que Ciro mandou protegendo aquela carga, porque seria presa fácil de ladrões, para Jerusalém semi-destruída, para reconstruir. Quem vai? Esdras. Devia ser o sumo sacerdote e o rei, porque uma vez construído, então vai ser necessário o quê? Refazer a dedicação do templo, porque tinha sido profanado, né? Reconstruir Jerusalém era uma tarefa que devia ser feita de acordo com o gosto do monarca. Quer dizer, esse cidadão é muito importante na nossa história moderna, Esdras, o escriba. Bom, de qualquer maneira, o Evangelho e os Evangelhos em si, eles se reduzem a 3 fatos principais. O primeiro fato, Jesus se apresentar como um profeta. Ele age inicialmente como um profeta. Ele não enche muito a bola dele, não. Faz curas, tira dúvidas sobre as passagens difíceis da Bíblia, que era exatamente a função dos escribas e dos fariseus, mas os fariseus só podiam tirar as dúvidas, interpretar, e os escribas poderiam copiar, multiplicar a Bíblia fazendo cópias. Isso os fariseus não podiam. Então o escriba tinha um valor maior. Mas é justamente contra essa classe que Jesus vai colocar toda a força dele. Mas inicialmente, então, ele pega leve. Quem é que está chegando na cidade? É Jesus, o profeta Galileu. É conhecido como um profeta. Faz milagre? Faz, os profetas fizeram. Eli ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava morto. Eliseu ressuscitou também o outro garoto lá que andava perto dele, que tinha morrido também. Então, ele não faz nada diferente, né? Como profeta, não faz nada diferente. Transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Mas Moisés, com o cajado dele, mandou Arão, nem foi pessoalmente. Arão tocou nas águas do Nilo e transformaram-se em sangue. Ele transformou a água em vinho. Só que depois de 7 dias, a água do Nilo voltaram, deixaram de ser sangue e voltaram a ser água. E o vinho, depois que ele transformou. Mas, primeira etapa da vida, vamos fazer 3 quadros para sintetizar. Primeira etapa da vida de Jesus é apresentar-se como um profeta, ou seja, mais ou menos como João, de tal forma que quando João manda os discípulos dele seguirem Jesus,
os discípulos ficam confusos, porque não parece haver diferença nenhuma. Eu vou deixar de seguir você, mestre, que eu já estou contigo há 3 anos aqui, ou 4, porque João tinha recebido uma revelação especial, porque os essênios acreditavam que o Messias nasceria na comunidade essênia. Ele tinha recebido essa revelação de que ele já tinha nascido e estava lá fora. Estava andando pela Palestina, por Canaã. Então, aí ele sai e vai para o Rio Jordão batizar, porque a mesma voz que disse a ele para ir para lá, disse que ele apareceria para ser batizado por ele. Era o rito de iniciação essênia. Ou seja, ao ser batizado, então você se arrependia de todos os pecados, se comprometia com Deus a levar uma vida pura e se tornava um sacerdote essênio. Então era uma ordem sacerdotal. Logo, como Jesus era da tribo de Judá e não era da tribo de Levi, olha como Deus faz as coisas encaixando as peças. Ele jamais poderia ser sacerdote levita. João era levita e essênio. Mas ele podia ser sacerdote da tribo, de qualquer tribo, porque os essênios aceitavam membros de qualquer tribo, qualquer homem que quer o sacerdócio universal. Então, os jebuseus tiveram na Babilônia 230 anos antes de Cristo, portanto, antes que Abraão saísse, eles já receberam a revelação da ceia, mas mudaram o sacrifício, eles só faziam, não matavam, não havia morte, não havia sangue, era só a oblação de pão e vinho. Então, Jesus e João, a quem acompanhar? Isso os discípulos dele e o povo ficaram na dúvida durante muito tempo, porque ele teve cuidado de ir devagarzinho, que ele sabia que se ele soltasse o freio de mão, o carro ia descer a ladeira muito depressa. Então, ele precisava de 3 anos para fazer o que ele queria fazer. Então, primeiro era ser reconhecido como um profeta. Quer dizer, um homem que falava em nome de Deus, que tinha uma vida pura, né? Ele disse para uma multidão de amigos e vizinhos: quem de vós pode me acusar de um pecado? É muita moral para dizer isso para os amigos, os vizinhos, aqueles que foram criados junto com ele. Bom, termina que João convence os discípulos dele, nem todos, nós sabemos que deve haver joanitas por aí afora, inclusive a enciclopédia, no site de busca, tem uma igreja joanita no Oriente, lá para as bandas do Iraque, onde eles consideram que Cristo usurpou o papel de João Batista, mas os evangelhos dizem claramente que quando os discípulos perguntaram: por que nos manda seguir aquele homem? Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele tem tal dignidade que eu não mereço me abaixar para desatar as sandálias, a correia das sandálias dos pés dele. Então é João quem vai fazendo o marketing, né? É João que vai fazendo o marketing. No batismo de Jesus, então, acontece a epifania. Vem Jesus, João sabe que ele é o Messias, porque vê como profeta. Os dois se apresentam, porque eram primos, mas não se conheciam. Todo mundo que está ali, mais de 200 pessoas, percebem que há um diálogo pequeno entre eles, que é João se recusando a batizar Jesus, e Jesus dizendo que é preciso, por causa da ordem, que a ordem não tinha mais grão-mestre, os grão-mestres por via sanguínea tinham morrido, e João sabia disso, que tinha-se de encontrar um jeito de eleger um grão-mestre, mas isso só como? Tinha que ser de uma forma notável para ser aceito por toda a comunidade que estava espalhada da Palestina até o Egito, passando pelo Sinai. Era muito, a comunidade essênia era muito grande, né? E depois desse pequeno diálogo, João aceita. Não sabe exatamente como é, mas sabe então que ele será o grão-mestre dos essênios. O último tinha fugido com medo de ser assassinado, Onias IV,
e tinha governado todo mundo de Elefantina no Egito, né, de um palácio dado a ele pelo rei Alexandre do Egito, e um escritório no Cairo. Então deu a ele todos os meios para ele governar a tribo dele. Então ele começa assim, pouco a pouco, os milagres dele fenomenais, curar um cego de nascença, isso ninguém fez. Para os apóstolos, Pedro, Tiago e João viram a teofania da transfiguração. Em suma, ele vai deixando de ser profeta e vai dizendo que é o Messias. Aí já é um salto. Porque como Messias ele é igual a Javé. Aí a coisa já começa a incomodar os escribas, os fariseus e os saduceus. Pilatos, nessa altura, não está ligando, porque alguém dizer que é Deus, é divino, para um romano, todos os imperadores do mundo todo eram divinos, porque senão não seriam imperadores. Mas é um salto. Quer dizer, nós que estamos estudando, né, os evangelhos e compreendendo, quando ele começa a fazer essa revelação, então ele faz aos pouquinhos, viu? Para alguns privilegiados. Por exemplo, quando a Felipe vai em busca do primo ou irmão, Bartolomeu, que está nas redondezas, e ele, Felipe, já está convencido de que Jesus é o Messias, não é somente um profeta. Então, os apóstolos, quer dizer, aqueles mais próximos, que ainda não tinham sido separados como apóstolos, não tinha havido ainda o Sermão da Montanha, em que Jesus os chama do meio da multidão, na posição mais alta, e coloca eles ao redor de si e disse: esses serão minhas testemunhas pelo mundo inteiro. Deve ter despertado um ciúme muito grande, ou uma inveja, ou uma mágoa em quem não foi chamado, porque a multidão era muito grande. Algumas pessoas deviam achar que ele deveria... Alguns seguem ele como discípulo mesmo não sendo apóstolos, seguem ele para ficar perto dele. Então não tinha ainda essa divisão. Filipe apenas tinha percebido que o que ele fazia era extraordinário. Não temos apenas um profeta. O próprio Jesus tinha dito que o que vistes ver às margens do Jordão? Um profeta? Eu vos digo, mais do que um profeta, porque entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Quer dizer, João já tinha uma finalidade meio messiânica, então ele já estava entre os profetas do Antigo Testamento e o Messias. Ele ocupava uma categoria à parte. Por quê? Porque ele teve o privilégio de constituir, de consagrar Jesus sacerdote. E para ser sumo sacerdote, ele tinha que primeiro ser sacerdote. Sumo sacerdote, como diz a Escritura, foi segundo a vontade de Deus, o seito de Deus, a ressurreição. Convenceu todo mundo que ninguém poderia fazer aquilo, né? Aí o resto dos essênios que tinham juízo passaram a segui-lo. Mas como sacerdote ele tinha que seguir o rito, era uma ordem legal, era uma ordem que tinha tudo organizadinho. Se você entrar no site dos essênios, você vai encontrar a vida deles, como é que era o cotidiano, né? Que eles não saíam por que eles se distanciaram e foram morar no deserto, em suma. Então, o ritual de entrada, que era feito lá no deserto, nas cavernas onde eles moravam, João, depois da revelação especial, veio para fazer nas margens do Jordão, porque Jesus não iria lá. Então, quem mandou ele sabia, ele vai até o Jordão para ser batizado por você, ser consagrado por você. Na hora do batismo, Jesus sai das águas. Geralmente eles ficavam praticamente nus, porque eles tinham uma túnica muito fininha, que uma vez molhada, ela revelava o corpo todo.
Então, mas para eles isso não era escandaloso, né? Quando a cerimônia era religiosa, eles tinham essa facilidade de olhar o corpo como obra de Deus. Jesus sai e fica sozinho em oração às margens do Jordão. E João grita: eu estou vendo o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba pairando sobre a cabeça dele. Todo mundo, ninguém via, só ele, mas ele fez questão de dizer claramente. Aí um trovão aconteceu e muitos disseram que esse trovão dizia: este é meu filho amado. Então não era um trovão, era a voz de Deus no céu que dizia: este é meu filho amado. Então aquilo foi espetacular, foi espetacular. Quer dizer, João ainda fez outro testemunho, né? Jesus, depois de uns 8 ou 10 dias passando meio distante pelo Jordão, João apontou para ele e disse a todos que estavam com ele: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Bom, essa era uma profecia que a pessoa tinha que ser bem versada na Bíblia para poder entender, porque se referia ao cordeiro assado na Páscoa e comido para comemorar a libertação dos judeus do cativeiro egípcio. Então remetia a um fato do passado, a Páscoa judaica, e como agora vai ser o quê? Sacrificado e distribuído nas mesas na Páscoa judaica, e vai deixar de ser o cordeiro, vai ser substituído por ele. Muita gente pensou nisso, né? Os fariseus chegaram a achar que ele seria, ele disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá vida eterna. Então ele vai ser assado e distribuído entre as tribos. Mas é um pequeno enigma que João coloca, mas que já vincula ele com a libertação do judeu do cativeiro do Egito, ou a libertação, que agora é dos romanos, é do jugo romano. Quando Felipe chega, Bartolomeu está sentado, recostado no tronco de uma árvore, relaxando, cochilando. Aí ele balança o braço dele e diz: mano, acorda, vamos lá, vamos ver o Messias, que o Messias está aqui entre nós, está na cidade. E aí Bartolomeu, meio tonto, levanta e sai com ele e diz assim: mas quem é esse Messias? É conhecido? É Jesus da Galileia, de Nazaré. Ele diz: você está brincando comigo. A Galileia era o norte, portanto, parte misturada com pessoas de todas as outras raças. Da Galileia nunca veio nada que prestasse. Vai aparecer agora não apenas um profeta, mas o Messias. Quando se aproxima de Jesus, Jesus diz: eis um verdadeiro filho de Abraão, onde não há dolo, em cujo coração não há mancha. Quer dizer, segue a vontade de Deus. Aí ele diz: de onde me conheces? Ele disse: Bartolomeu, quando tu estavas conversando com Filipe embaixo da figueira, eu te vi. Aí Filipe se ajoelha diante dele e diz: tu és o Messias, tu és o rei de Israel. Porque eu te disse que te vi conversando com Filipe debaixo da figueira, tu reconheces que eu sou o Messias? Pois eu te garanto que verás o céu se abrir e o Filho do Homem sentado à direita da glória de Deus Pai. Bom, daí Bartolomeu já fica. A samaritana, ele sentado na beira do poço, ela vem, faz as perguntas: mestre, eu vivo um grande dilema, porque eu quero agradar a Deus, eu sou uma pessoa piedosa e tal, e embora tenha uma vida torta, mas no meu coração eu procuro compensar isso, e meus pais dizem que eu posso entrar no templo do Monte Garizim, que foi construído por nós samaritanos, e rezar que Deus ouve, mas vocês judeus dizem que só em Jerusalém é que Deus ouve as preces de quem rezar. Então, Jesus já tinha adivinhado que ela tinha tido 5 homens e nenhum era marido, então ela disse: você como profeta deve saber me esclarecer. Ele diz:
a ela, nem em Jerusalém, no templo, nem no Monte Garizim. Vem o tempo, e já chegou, é ele, né? Que Deus será adorado em espírito e verdade, ou seja, todo o universo é o templo de Deus. Aí ela diz assim, não sei exatamente como será isso. Se adoraram Deus fora de um templo, era uma coisa meio difícil para eles entenderem. Mas eu sei que o Messias, quando vier, explicará todas as coisas e nossa ignorância a respeito da Tanakh. Ele disse, sou eu, mulher, este que te falo. E assim ele vai, né? Pouco a pouco, até chegar aquele momento, junto com os apóstolos, onde ele diz, que dizem os homens que eu sou? É a encarnação de Elias, é a encarnação de João Batista, é a encarnação de Moisés, é a encarnação... E vocês, o que dizem que eu sou? Pedro, adiantando-se, diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isto, eu edificarei, tu és Simão, mas será chamado agora Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí ele já fala de uma igreja, ou seja, o plano dele é constituir uma assembleia, né, e mais tarde ele vai dizer, até os confins do mundo, e Pedro diz, é o Messias, ele diz, sou. Você acertou na mosca. Aí o que é que ele vai fazer? Vai começar a desconstruir a lei de Javé. Segunda etapa. Que é por isso que os livros que estão aqui são chamados de evangelhos, porque a lei de Javé era, 10 mandamentos, encontrar naquelas pedras que Moisés recebeu no Sinai. Quebrou, irado, quando viu os judeus lá embaixo adorando o bezerro de ouro. Depois Javé mandou que ele... Então, já que você quebrou as minhas, faça outras. Ele fez. Mas você imagina que pecado, né? As tábuas de pedra feitas pelo próprio Deus, desenhada com o dedo de Deus no Monte Sinai, ele quebrou, irado, pela idolatria, que era para eles, era o maior pecado. E ele vai e 612 preceitos. Então você tinha que ter de memória 612 mandamentos, mais aqueles que era o decálogo, que era o principal, que não dá 10. Aí a nossa igreja deu um jeitinho de reduzir a 10, mas não dá 10 de jeito nenhum. Do jeito que está lá no original, dá mais. E aí ele vai desconstruindo. Ouvistes que foi dito, cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, nem pelo altar, que é onde ele recebe as oferendas, nem pelo seu nome, mas sua palavra seja somente sim ou não. E ele vai assim, coisa após coisa. Foi dito aos antigos, ele vai a lei toda, ele vai os preceitos e a lei vai misturando, né? E ele vai dizendo, né? Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele vai desconstruindo tudo. Então, essa segunda fase, a messiânica, ele vai mostrar que ele é igual ou superior a Javé. Em determinado momento, ele coloca isso de uma maneira que os judeus, principalmente os escribas e fariseus, compreenderam bem. De quem é que o Messias é filho? De Davi. Então, como é que Davi, no Salmo 110, diz, referindo-se a ele, oráculo de Yahvé a Adonai? Ora, se Davi chama o Messias de Adonai, que é meu Senhor, como é que o Messias pode ser filho de Davi? Ele estava, então, mostrando a origem divina dele, que os judeus não têm ideia. Diz aos apóstolos, mais um pouco, filhinhos,
mas por um pouco estarei convosco, mais um pouco e não estarei mais convosco. E para onde eu vou agora não podeis ir. Ele estava falando da pré-existência, né? Vim do Pai e volto para o Pai, mas vou vos preparar lugar. E aí eles não entendem, porque eles não sabiam da pré-existência terrena dele, né? Então vim de lá e volto para lá. Mas aí, para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas eu vou e vos prepararei lugar. É um lugar. Mais um pouco e não estarei mais convosco. Aí um fariseu lá, por acaso você vai se suicidar, vai se matar e por isso a gente não pode lhe acompanhar? Ele diz, vós sois da terra, de baixo, ele fala. Vós sois de baixo. Tem uma alegação com Trimegisto. Eu sou do alto, né? Vós sois da terra, eu sou de Deus. Eu vim do céu, por isso faço as palavras que lá o Pai me ordenou como fazer. Aí fica claro. E faço exatamente como Ele mandou. E porque eu cumpro a vontade deles, vocês não acreditam em mim, porque é necessário o sacrifício para você deixar de fazer o que os teus desejos pedem para fazer a vontade de Deus, que é cumprir os mandamentos. Por isso, se vós não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Aí ele já diz que é Deus. Aí ele dá um salto. Porque só o Filho tem poder para libertar. Aí os fariseus dizem, mas nós não somos escravos. Embora estejamos sob o jugo romano, o mundo todo está, mas nós somos homens livres e temos profissão e temos a nossa vida, pagamos o tributo a César, mas tudo bem, todo mundo paga, então não somos filhos da prostituição. Aí há talvez uma perversa alusão à conversa que na época em que ele nasceu, estava grávida Maria, achava-se que era de um oficial romano, porque São José era bem idoso, né? Talvez esteja. Não somos filhos da prostituição, né? Temos Abraão por pai. Se tivesses Abraão por pai, vós faríeis as obras de Abraão. Mas vós sois filhos do diabo. E quando intentais matar-me, fazeis a vontade dele, porque o diabo é mentiroso e assassino desde o princípio. Lá no Éden, refere-se ao Éden, né? A serpente que mentiu, né? E causou a morte da humanidade, né? Então, como você pode dizer que Abraão não tentaria me matar, não cogitaria em me matar, porque Abraão viu minha face e exultou. Abraão viveu por volta de 1900 a 2000. Para arredondar eu falo 2000, mas não é exatamente 2000. Melquisedeque recebeu o mandato de Deus para substituir os sacrifícios pela oblação em 2300 ou por aí assim, e Abraão depois, para não sacrificar seres humanos, porque antes disso a religião dele sacrificava, né, jovens virgens, homens e mulheres. Tanto como tu dizes que Abraão viu tua face, Abraão viveu há 2000 anos atrás e você está aqui conosco agora. Como é que você quer que você está louco, está maluco? E aí ele repete de novo. Na verdade, eu vos digo, antes que Abraão viesse a esta existência, eu sou. Aí ele já disse que é Deus de novo. Ele diz 4 vezes. Então, ele vai... No segundo bloco, ele vai convencer as pessoas, não só pelas palavras, mas pelas obras, pelos milagres extraordinários, né? Curar um cego de nascença, um homem paralisado, ele mandou o homem pegar, levanta-te, pega teu catre e vai para casa andando, e o homem vai. Então, fazendo isso, ele, né, mostra que é um profeta, mas
faz coisas extremamente difíceis, explica as Escrituras de uma maneira diferente da dos escribas e fariseus, e que o povo entende, e com autoridade, né? Essa autoridade é que incomoda os escribas e fariseus, porque a autoridade de interpretar era deles. Aí como é que chega aquele camarada dizendo: obedecei aos que se sentam na cátedra de Moisés, os escribas, mas não façais as suas obras más, porque eles colocam fardos pesados nos ombros de vocês, que eles mesmos não querem mover nem com um dedinho. Aí vem a passagem de hoje, que é, vamos dizer assim, depois da expulsão dos vendilhões do templo, a decretação da morte dele é fatal. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis céus e mares atrás de um prosélito, e uma vez que o conseguis, tornai-o 2 vezes mais merecedor do inferno do que vós. Caramba, está dizendo que eles estão tudo no inferno. Olha só, a elite religiosa, os caras que eram os privilegiados porque entendiam a palavra de Deus. Ele dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que não entrais no céu e fechais a porta e não deixais ninguém entrar. Estava claro. Ele estava dizendo que essa classe estava no inferno. Aí Nicodemos, Arimateia e Lázaro, os burgueses, quer dizer, as autoridades começam a dizer: a gente tem que fazer uma escolha, porque ele está dizendo claramente que se a gente seguir a interpretação, né, dos fariseus e dos escribas, nós estamos ferrados. Eles estão no inferno. E nós estamos vendo o que é, porque eles fazem maquinações para matar uma pessoa rica, para depois acusar a pessoa rica de alguma coisa e ficar com as terras deles, em suma. Isso era notório. Então todo mundo sabia. Era aquela história que nós sabemos hoje em Brasília. Temer devia estar atrás da prisão, o Lula também. Agora eu não sei se com a votação da prisão em segunda instância voltam ou não, mas todo mundo sabia e todo mundo aceitava quando eles falavam das palavras de Deus. E aí ele coloca isso. Já é segunda para a terceira fase, porque ele já começa agora a passar a dizer que ele é maior do que Javé, ou igual, porque Javé deu a lei através de Moisés, e eu posso desconstruir a lei. Curar aos sábados. Moisés proibiu curar aos sábados. Acontece que se um de vocês, um jumento cair numa vala, ou um filho de vocês, num sábado vocês irão imediatamente chamar os amigos para tirar o filho dali, ou o jumento, ou o camelo, para salvá-lo, né? Isso é trabalho. Mas, pela vida de um filho, ou pelo um bem, vocês fazem o trabalho no sábado. Então, curar um homem doente, ou expulsar um demônio no sábado, é igual. Eu não estou fazendo nada mais de vocês. E digo mais, o homem não foi criado para o sábado foi criado para o homem. Ou seja, o homem não foi criado para viver adorando a Deus todos os dias da semana. Não, trabalhará segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas o sábado não fará nenhum trabalho. Será dedicado ao Senhor, ou por estudo, ou seja, por que for, por orações, mas o sábado foi criado para o homem. Ou seja, é o dia, no fundo ele queria dizer, qualquer dia será sábado, se você tirar aquele dia para dedicar ao Senhor. As obras que eu faço, se vocês prestassem atenção, vocês veriam que não sou eu que faço, mas o meu Pai que está nos céus. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai, porque eu e o meu Pai somos uma só coisa.
era demais. Já está na terceira fase, já está no terceiro bloco. Aí ele já está dizendo que é igual a Deus. Isso para as multidões. Eu e meu pai somos uma só coisa. Então o ei é, né? A frase eu e meu pai somos uma só coisa. Eu estou no pai e o pai está em mim. Quem me recebe, recebe meu pai. E quem recebe meu pai, recebe a salvação. Porque a vida eterna é que todos conheçam Javé, Elohim, como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, seu enviado. Como podeis chamar de Beelzebu, voltando à discussão, aquele que o Pai ungiu no céu e enviou à terra como seu mensageiro? O ungido de Deus foi ungido no céu. A unção de João Batista foi para que ele tivesse espaço na terra para exercer a função de sacerdote. Ou vai dando um nó na cabeça das pessoas, ou vai suscitando ódio no coração dos escribas e dos fariseus, que queriam poder. Os saduceus não era pela religião, era pelas forças, ou seja, Roma estava do lado dos saduceus, e eles tinham a obrigação de controlar um pouco. Aí ele chega no terceiro bloco. Que é o motivo da condenação dele. Quando ele é preso e chega até Caifás, e Caifás diz: eis o Messias esperado. Ele fica calado. O soldado que é chefe da guarda do sumo sacerdote dá um soco no nariz dele e o sangue escorre. E o soldado diz: não respondes ao sumo sacerdote? Não sabes que todo mundo é obrigado a se dobrar diante da autoridade suprema da religião de Israel? Aí o sumo sacerdote diz novamente: em nome do Altíssimo Deus, eu vos conjuro a que me respondas. Tu és o Messias? Ele diz: ei, não sou o Messias, eu sou Deus. Ele rasga as vestes e diz: blasfemou. Que mais prova nós queremos? Estavam procurando falsas testemunhas. Que mais prova nós queremos? Ele disse na vista de todos nós, do sinédrio todo, não disse às escondidas. Esse homem blasfemou porque se faz igual a Deus e é, portanto, culpado, é réu de morte. Esse é o terceiro bloco. Então a obra dele pode ser resumida em 3 blocos. O bloco que ele se apresenta como profeta, igual a João e os outros profetas do Antigo Testamento. O segundo bloco, em que ele desconstrói a lei de Javé e vai dizer que o mandamento maior é amar a Deus e amar ao próximo. Isso ele deixa bem claro no segundo bloco, como Messias. E depois, finalmente, ele deixa claro: se vocês, falando para os escribas, não reconhecerem que ei morrereis em vossos pecados. Ele tinha acabado de perdoar a uma mulher que tinha lá o sangue, um fluxo de sangue. Ele tinha acabado de... Quem me tocou? Ela não podia tocar no rabi, nenhum leproso, nenhum doente, nenhum hemorroísta, mas ela, com medo, vai até a frente dele e diz: fui eu, mestre. Ele diz: vai em paz, filha, teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou. Aí os escribas dizem: mas só quem pode perdoar pecados é Deus. Como esse homem diz: teus pecados estão perdoados? Então, agora ele vai escancarar, agora ele vai tirar a máscara. Bom, chegou o momento, então ele já cumpriu os 2 blocos, só falta agora a morte redentora, a sacrificial em Jerusalém, porque ele já cumpriu as 3 etapas do trabalho dele. Então todo mundo já sabe, por isso o complô para matá-lo, né, que ele é profeta, é o Messias, é Deus. Como? Nem todo mundo compreende, mas os apóstolos creem. Entender é meio difícil, né? Como é que a mente nossa, nosso ser mental, pode se conectar com o Deus do céu, que não cabe em templos feitos por mãos humanas? Então, eu compreendo o
Deus não, como já disse a você, né, o continente é menor do que o conteúdo. Então é de se despejar um barril de água dentro de uma taça, só pela fé mesmo. Agora então vamos fazer o que ele fez: deixar de ficar por Betfagé, Betsaida, dando voltas em torno de Jerusalém, e nunca ficar em Jerusalém depois das 5 horas, que é quando trancam os portões, porque ele já sabia. Na noite que ele passasse em Jerusalém, ele seria traído e seria preso e morto. Então agora ele vai fazer a viagem definitiva para Jerusalém e vai ficar em Jerusalém. Muito obrigada. Tá bom? Essa é a 4ª parte, né? Então, obrigado a você. Viu como é simples? 1, 2, 3, 3 blocos. Profeta, Messias, explicado, Deus. Por quem sabe fica assim. Fica simples. Entendeu, Evangelho? Então, um grande beijo, uma boa semana para você e para os seus. E continuamos agora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.